Sejam todos bem-vindos mais uma vez na nossa casa de orações e mais uma vez estamos aqui reunidos para a gente conversar um pouco em torno dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, os ensinamentos que vieram de nossos irmãos maiores através da codificação de Kardec. E bem sabemos que a nossa jornada ela é longa, será dolorosa em alguns momentos, será mais tranquila em outros, mas enfim, nós vamos vivenciando as experiências, as situações de acordo com as nossas necessidades evolutivas e também de acordo com a necessidade da reparação dos danos que ao longo do nosso caminho nós viemos causando ao nosso semelhante, à vida como um todo, e aqueles que ainda, infelizmente, nós vamos causar no futuro. Eu quero pedir a todos que nesse instante fechem seus olhos, procurem ir serenando seus pensamentos, seus corações, esqueçam todas as preocupações que hoje estão tomando conta dos seus pensamentos. E nesse momento de tranquilidade, elevem os pensamentos a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a nosso querido Mestre Jesus, nosso irmão maior. E primeiramente, vamos agradecer pela bênção da vida, vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome de nosso querido Mestre Jesus, pois como disse ele, onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei com eles. E nesse momento de gratidão, que possamos também agradecer aos benfeitores espirituais da casa, que possamos agradecer aos nossos mentores individuais, que eu tenho certeza que se esforçaram muito para que pudéssemos estar aqui nessa noite reunidos, mais uma vez, buscando conhecimento, buscando alento para as nossas preocupações, buscando o remédio para as nossas dores, sejam físicas, sejam morais, e que possamos, após esse agradecimento, pedir ao Pai Maior que nos conceda a força, que nos conceda a fé, que nos conceda a luz em nosso caminhar, que nos conserve sempre na luta do propósito pelo bem, que esse Pai amoroso, esse Pai grandioso, possa abençoar a cada um, encarnado ou desencarnado, não só aqui conosco, mas que estão na nossa crosta terrestre, no nosso planeta. Que nosso Pai Maior possa fortalecer aqueles irmãos que nesse momento sofrem nas camas de hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios. Esses irmãos que acabaram errando ao longo da sua trajetória e hoje sofrem encarcerados. Que nosso Pai possa iluminar seus corações, confortar-lhes e colocar em cada um desses irmãos a esperança de que dias melhores virão. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, Pai. Que assim seja. Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de orações, de estudos, de atendimento fraterno. Como eu disse, mais uma vez, estamos aqui reunidos para falarmos um pouquinho daquilo que tanto nos fortalece, tanto nos conforta, que são os ensinamentos vindos do nosso querido Mestre. Para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é José. O pessoal aqui me chama de Zé, eu sou um dos estudantes, um dos aprendizes do Evangelho. Já estou há bastante tempo, 16 anos praticamente aqui na casa. Tenho muito ainda por me esclarecer, mas acredito eu que alguma coisinha em mim já despertou. E eu sou muito grato ao Pai Maior por isso. E hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouco sobre um tema que é tão atual quanto a humanidade terrena. Olhem que interessante, né? É tão atual quanto o período em que nós estamos aqui
encarnando, reencarnando, e indo e vindo, e aprendendo, e corrigindo os nossos erros, e praticando alguns outros, e assim nós vamos nessa nossa longa trajetória. Não diria nem tanto de erros e acertos, mas de aprendizados perante essa escola grandiosa chamada vida. Como disse, esse tema tão atual quanto a nossa existência nesse planeta, ofensas. Quantos de nós nos ofendemos a cada instante, né? O que vocês acham? A gente se ofende ou a gente não se ofende? O que vem a ser ofensa, segundo o dicionário? Lesão de fato ou por palavras, ou seja, aquela agressão, seja física, seja uma agressão verbal, o agravo, a injúria, um ultraje, um pecado que nós praticamos contra Deus, mágoa, ressentimento, desconsideração que nós temos para com o nosso semelhante, ele para conosco, menosprezo, a falta que nós praticamos, enfim. Resumindo, a ofensa nada mais é do que um pecado. Pecado perante as leis divinas e muitas vezes um pecado perante as leis dos homens. Daí a importância de nós estarmos conversando sobre esse tema, e ele é tão atual que nós podemos falar sobre esse tema hoje de maneira bastante tranquila, de maneira bastante aberta e também bastante reflexiva. Nas minhas idas e vindas, enquanto eu estava refletindo sobre o que eu falaria ou não durante essa noite, eu estava pensando, puxa vida, mas quais são as razões pelas quais hoje nós nos sentimos injuriados, ultrajados, menosprezados, afrontados, enfim, eu fiz uma lista aqui, ressentidos, desconsiderados. Hoje, nós nos sentimos ofendidos. Vocês me permitem, e eu quero até que vocês complementem, por favor, tá? Nós nos ofendemos por mensagens que nós recebemos no WhatsApp. Nós não conseguimos sentir ou ver a fisionomia ou o tom da voz da pessoa porque ela está digitando, mas nós imaginamos algo por trás daquelas palavras e nós nos ressentimos, nós nos ofendemos. Nós nos ofendemos por publicações na rede social. Quantas e quantas vezes nós passamos lá no mural e está aquele monte de publicação lá e acabamos nos ofendendo com algo que nem tem nada a ver conosco. Em tese, porque na verdade é algo que lá no nosso âmago, lá dentro de nós nos incomoda. Aí nós ficamos injuriados. Nós nos ofendemos quando as pessoas falam conosco com um tom de voz diferente. As pessoas são amigáveis, carinhosas, educadas conosco, mas determinado dia, são seres humanos aqui, assim como nós, não estão legais. Elas falam com um tom mais alto, ou usam palavras um pouco mais ríspidas, e nós nos ofendemos. As pessoas que não nos cumprimentam na rua. Vocês pararam para pensar quantas pessoas que nós deixamos de cumprimentar só porque uma vez não nos cumprimentaram? E nem paramos para pensar se a pessoa estava lá absorta, perdida em suas preocupações, seus pensamentos, e nem nos notou, ou se realmente ela estava passando rapidamente e não nos viu, e nós achávamos que ela tinha a obrigação de nos cumprimentar, e aí o que aconteceu? Ficamos ofendidos e passamos a fazer da mesma forma. Quantas vezes nós nos ofendemos com aquelas pessoas, olhem que interessante, estamos numa roda de discussão, de bate-papo, e nós nos ofendemos, nós nos sentimos afrontados, ultrajados, injuriados, desconsiderados, ressentidos, só porque as pessoas pensam de maneira diferente de nós. Ideias diferentes das nossas, pessoas que acabam tendo atitudes diferentes daquelas que nós esperávamos e nós nos ressentimos no ambiente de trabalho, isso, no ambiente doméstico, aqui na própria casa espírita, na igreja evangélica, na igreja católica, enfim, as atitudes de nossos irmãos que acabamos nos ofendendo. Observem que, por enquanto, estamos nos colocando numa condição de agente passivo. Nós estamos, por enquanto, só recebendo
agente externo que nos causa essa ofensa. Aqueles irmãos que têm convicções políticas diferentes das nossas, nós achamos que temos o direito de expor as nossas ideias, os nossos pontos de vista sobre a política, só que quando esses irmãos vão colocar o ponto de vista deles, o que acontece? Nos ofendemos. Amizades se destroem, convivência entre familiares se destrói por causa de convicções diferentes. As questões religiosas. Quantas vezes nos sentimos afrontados, ofendidos, menosprezados, ressentidos e tudo mais? Resumindo, a ofensa, de uma forma geral, em virtude de nossos irmãos de outra religião. Achamos que somente a nossa religião salva, e quando nossos irmãos começam a expor o seu ensinamento, o seu aprendizado, nós nos sentimos afrontados. Quantas vezes, pessoal, que nós nos sentimos ofendidos, porque quando nós estávamos na loja comprando, nós achávamos, que nós devíamos ter um atendimento VIP, ou seja, teríamos que ser tratados como reis, como autoridades, E aquela atendente, aquele atendente, talvez não está vivendo um momento legal, talvez não está num dia muito bem, talvez está com dores físicas, com familiares doentes, ele não está bem e a gente acha que está nos afrontando. Às vezes a gente até reclama, com o gerente, o dono da loja, caixa do supermercado. Quantas vezes, só porque ele está lá, ele tem uma velocidade diferente de outros no manuseio do caixa, do dinheiro, das somas, dos produtos, então ele acaba sendo um pouco mais lento, o sistema que não está funcionando e nós nos sentimos ofendidos, porque nós achamos que não devemos ficar mais do que 2 minutos naquela fila e que aquela pessoa tem a obrigação de passar tudo para a gente de maneira bastante rápida. E a gente se ofende por isso. Observem que interessante, nos ofendemos. E toda ofensa que nós entendemos que recebemos, nós estamos vibrando. Quantas e quantas vezes nós somos advertidos ou orientados pelos nossos irmãos que trabalham na segurança pública, os policiais, até mesmo às vezes nos multam e nós nos sentimos afrontados, nos sentimos totalmente não merecedores daquela bronca, daquela orientação ou até mesmo daquela multa. Achamos que ele tem simplesmente que fazer vista grossa, mas na verdade ele cuida não só da nossa, mas da segurança de todos. Eles fazem com que haja ordem para que todos possam ir e vir de maneira bastante tranquila, mas nós nos sentimos ofendidos. Quantos e quantos namoros que acabam, a moça ou o rapaz acha que foi preterido, foi passado, deixado de lado, foi menosprezado e se sente ofendido. Comece a observar como que nós nos ofendemos ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia. Casamentos que fracassam, sempre acabam, os dois, o casal acaba se sentindo ofendido, ultrajado, menosprezado, e o ressentimento vem e fica durante bastante tempo fazendo parte da vida das pessoas. Quando nós não somos escolhidos para aquela vaga de emprego que nós achávamos que era melhor do que aquela outra pessoa que passou, que conseguiu a vaga, que conquistou aquela vaga, nos sentimos ofendidos, porque achamos que somos mais inteligentes que aquele irmão, que aquela irmã, e a gente se ofende, se ressente. Por favor, prestem bastante atenção nessas questões. Quando nós não ganhamos aquela competição na hidroginástica, Lívia, que a gente não ganha, o troféu maior, e a gente acha que estava dando os pulinhos na hidro. Estou brincando, tá, pessoal? Mas a gente naquela competição, as pessoas quantos e quantos se ressentem porque eles acham que deveriam ter sido os campeões nas competições. No trânsito, quantas e quantas vezes nós nos sentimos ofendidos pela conduta de nossos irmãos no trânsito. E aí saímos vociferando todas aquelas
palavras, né, bonitas pra caramba, que antes daquelas palavras a gente já gerou uma carga energética em cima dela, né? Que, como dizia Richard Simonetti, é assim que ele gostava de ser chamado, né, Silvio? Nós somos dinamo-psiquismo, ou seja, o nosso pensamento, na verdade, é dinamo-psiquismo. Estamos o tempo todo gerando energia. Daí a importância da reflexão da noite sobre o quesito ofensas. Maridos com esposas, aquele marido que se sente ofendido porque a esposa pediu para ele levantar e ir lá pegar o almoço dele. Ele acha que a esposa tem que ir lá e pegar a comida, colocar no pratinho, né, Cidinha? E levar lá para o príncipe encantado. Ou a esposa achar que o marido tem que fazer determinada coisa dentro de casa. E aí ela se sente ofendida. Os pais com os filhos, quantas e quantas vezes acontecem durante os dias aí com todos, comportamentos dos pais e dos filhos, que, sempre entre aspas, tá? Acaba confrontando e ambos acabam se ressentindo, saindo ofendidos por causa de palavras mal interpretadas, atitudes mal entendidas, o tom de voz que não foi muito bem digerido, recebido, enfim, ofensas físicas, como está escrito ali, uma lesão de fato ou por palavras, ou seja, uma agressão física ou verbal. Quantas e quantas vezes acontece isso dentro dos nossos lares? As ofensas, meus caros. Que nosso querido e amado mestre, que durante os 3 anos que ele esteve fazendo as suas pregações, divulgando a boa nova, nós podemos encontrar nos evangelhos vasta, vamos dizer assim, dentro dos evangelhos, vastas informações relacionadas ao perdão das ofensas. Tão importante o perdão das ofensas que nós fizemos a prece dominical, o Pai Nosso, que está lá no final do Sermão da Montanha, e nosso querido e amado Mestre nos fala: olha, quando você se dirigir ao Pai, diga a Ele: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Olhem a força deste versículo. Nós fazemos essa prece diariamente e nós não atentamos para a profundidade espiritual que existe nessa tão singela, tão pequena prece, mas que simplesmente traduz o nosso dever para com Deus, o nosso dever para conosco e o nosso dever para com o nosso próximo. Mas nós, de maneira mecânica, né, nós deitamos lá para dormir um olhinho aberto, né, e um fechado, o aberto no WhatsApp e o fechadinho, né, para fazer a prece, né, assim que acontece. Vamos lá, Pai Nosso que está no céu, passamos por esse trecho maravilhoso e nós não nos atentamos. Nós não atentamos para esse trecho quando Jesus nos convidou, nos advertiu para que, olha, quando nós formos nos dirigir ao Pai Maior naquele momento de prece, de recolhimento, que a gente entenda que antes de nós pedirmos a Ele que perdoe as nossas faltas, que possamos nós, antes disso, perdoar aos nossos irmãos que faltaram conosco durante o dia. De que forma? Tudo isso que eu disse a vocês. E um detalhe que nós vamos ver ao longo da nossa conversa: será que nossos irmãos tiveram uma atitude ofensiva contra nós? Sabia, como disse a vocês, um tema tão atual quanto a nossa trajetória ao longo desses milhões de anos aqui na Terra é a ofensa. Por isso que nosso querido mestre veio há 2000 anos e, de maneira bastante firme, bastante categórica, nos disse: pessoal, perdoem-se uns aos outros, perdoem as ofensas que vocês praticam e as ofensas que vocês recebem. Ou seja, sabia o nosso mestre que o momento espiritual, o momento moral, o momento intelectual em que nós estaríamos atravessando, isso há 2000 anos atrás, hein? Pouca coisa mudou, mas alguns milênios à frente ainda estaremos vivenciando a atualidade dos evangelhos do Mestre, que na verdade serão sempre atuais porque estão afinados em consonância, são a tradução das leis divinas que são eternas, imutáveis e emanam do Pai Maior. Mas nosso Mestre há 2000 anos ele já falava para a gente:
Puxa vida, olha, eu sei, eu já passei por isso, pessoal. Eu sei como são difíceis as coisas aí. Eu sei que vocês todos estarão unidos pelo escândalo, ou seja, pelo mal que vocês vão praticando uns para com os outros, contra os outros, e vocês, em determinado momento, estarão juntos aí. E tudo isso, esse caldeirão, esse turbilhão energético, vai fazer com que vocês acabem se afrontando, confrontando, ressentindo-se uns para com os outros, sentindo-se ultrajados e ultrajando o seu semelhante. Mas de que forma que ele disse que nós estaríamos fazendo? Exatamente aqui. Quando nós nos sentimos ressentidos, nós nos ressentimos com a mensagem do WhatsApp, com a publicação do Facebook, com aquele irmão que passou na nossa frente no trânsito, com aquele policial que nos advertiu quando nós estávamos errados na nossa conduta social, aquele irmão que teve um comportamento diferente naquele dia conosco. Então sabia o nosso mestre que mais do que aquela ofensa gravosa, aquela coisa que realmente vai levar um tempo para nós dissolvermos, bem sabia o mestre que nós nos ofendíamos uns aos outros todos os dias, nas atitudes pequenas. E mais ainda, sabia o nosso mestre que, dado o nosso momento evolutivo, nós estávamos, como nós ainda estamos e ainda estaremos durante mais alguns milênios, até a tampa de orgulho, vaidade, egoísmo, enfim, todas essas mazelas que nos acompanham já há alguns milênios. Sabia nosso mestre, por isso que ele disse várias e várias vezes nos evangelhos: perdoem para serem perdoados. Disse o nosso mestre, olha lá, pessoal, se está, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com ele. Puxa vida, como eu posso pedir ao Deus que me abençoe? Como eu posso pedir a Deus que perdoe as minhas faltas, se eu não consigo perdoar o meu filho que derrubou um prato e quebrou aquele prato que eu gosto tanto daquele aparelho de jantar? Se eu não consigo perdoar aquele irmão que estava talvez com pressa, não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo com ele, passou por mim no trânsito, aquele irmão que não me cumprimentou, aquele irmão que na casa espírita, na igreja evangélica, católica, enfim, dentro do núcleo religioso, acabou tendo uma conduta, um comportamento que não me agradou. Como que eu posso chegar no altar e dizer: Pai, está aqui o meu coração sincero para Ti, eu estou aqui para servir ao Senhor, se quando eu olho para trás, eu estou deixando um rastro de desentendimento, eu estou deixando um rastro de sofrimento, eu estou com o meu coração cheio de mágoa, de ressentimento, como que eu posso? E aí Jesus, de maneira bastante categórica, ele falou: olha, já que você quer realmente oferecer a Deus o que você tem de melhor, ou seja, a sua vida, tudo aquilo que você vai produzir para o bem comum, para a obra divina, antes você tem que ir lá, perdoar, ser perdoado, vir com o seu coração leve. Você chegar aqui com essa terra boa, onde as minhas leis, os meus ensinamentos vão frutificar, eles vão crescer, árvores boas, fortes, e darão bons frutos. É isso que disse o nosso mestre. Nas epístolas de Paulo, a Efésios, Coríntios, enfim, nós achamos uma gama de passagens onde o nosso irmão Paulo de Tarso, ele adverte os irmãos das comunidades cristãs que estavam florescendo pelas diversas partes ali da Europa, do Mediterrâneo. Ele já advertiu o pessoal: vamos aí se suportar, vamos se respeitar, vamos deixar de lado as ofensas, porque já existiam as picuinhas naquela época. E Paulo, que precisava manter a harmonia, nas suas epístolas ele sempre falava: galera, vamos aí perdoar as ofensas uns dos outros, vamos manter o amor entre vocês. É aquilo que Jesus nos convidou a fazer. E por isso nós estamos aqui nessa noite conversando sobre isso. Vivemos antes, estamos vivendo agora e viveremos muitas vezes depois. A vida ela é cíclica. Estaremos juntos
unidos ou pelo amor ou pelo ódio que nós cultivamos entre cada um de nós. Quando eu falo entre cada um de nós, não é simplesmente entre nossa família, entre nosso país, enfim, nós estaremos sempre unidos. Essas duas forças fantásticas, eu diria, que é o amor e também o ódio. Por que fantástico? Porque é algo que foge do nosso controle. Isso acaba nos unindo. E a ofensa é o que é pior dela, ela nos aprisiona. Quando nós não perdoamos, nós nos aprisionamos. Nós entramos num círculo vicioso onde nós vamos deteriorando o nosso equilíbrio espiritual e em algum momento nós vamos ser alvo fácil de processos obsessivos. Foi isso que disse nosso querido Mestre Jesus. Entra em acordo sem demora com o seu adversário, com aquele que te ofendeu ou aquele a quem você ofendeu, enquanto estás no caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao seu ministro e sejas posto em prisão. E olha que interessante quando o mestre falava, sempre que ele utilizava, em verdade te digo, ele destacava o ensinamento, ele queria que realmente prestássemos atenção. Dali não sairá antes de teres pago até o último centavo. Ou seja, se nós não sabemos perdoar as ofensas das quais nós somos o alvo, e aqueles irmãos não sabem perdoar as nossas ofensas, e nós não nos reconciliamos com esses irmãos enquanto nós estamos no caminho, ou seja, aqui na carne, na jornada reencarnatória, em dado momento ou nós iremos antes ou ele irá antes de nós. O que vocês acham que vai acontecer? Obsessão. Além de nós estarmos sofrendo por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo, por causa do nosso melindre, nós ainda vamos ter que suportar a carga espiritual daquele irmão que nos perseguirá talvez por alguns séculos. Quem sabe, algumas décadas. Em algum momento ele vai nos encontrar aqui, ele vai cobrar aquela dívida do passado. Toda aquela vociferação que nós lançamos contra ele e ele contra nós, aquilo lá é o ódio que nos uniu. E por isso que nosso querido mestre, já sabendo de tudo aquilo que nós éramos potencialmente capazes, ele nos advertiu, olha, vocês têm uma inclinaçãozinha ainda mais para o lado de lá do que para o lado de cá. Então, procurem se melhorar a cada dia, procurem se melhorar a cada instante. Se ofenderem, se perdoem. Assim como vai, volta. Vocês erram a cada instante. Perdoem-se uns aos outros. É isso que nosso querido mestre quis dizer. E façam isso enquanto vocês ainda estão juntos na jornada reencarnatória. Porque quando vocês forem embora, o remorso vai pegar vocês lá do lado de lá. O ódio vai pegar vocês do lado de lá. Vocês serão obsessores e serão obsidiados. O remorso atrasará a jornada de vocês, talvez durante séculos. Isso quis dizer o nosso mestre com os ensinamentos que ele nos trouxe. E você sabe o que é o pior, gente? Talvez por causa de uma mensagem de WhatsApp mal interpretada. É uma coisa boba, né? Mas eu conheço pessoas que se ressentem por nada. Eu me ressinto por nada às vezes. E leva tempo para que eu consiga, talvez por isso que eu esteja falando sobre isso hoje. Porque não é pelo fato de eu estar aqui conversando com vocês que eu sou puro, que eu sou santo. Se não tem os bons, né, Arlindo? O trabalho é realizado pelos ruins. Entre aspas, tá? Vamos assim dizer, a gente costuma sempre brincar. Por quê? Somos todos irmãos em fase de recuperação espiritual. Alguém puxa a fila, mas o fato de puxar a fila não quer dizer que já está melhor esclarecido ou mais aprimorado. Não. Talvez eu seja mais devedor que vocês, por isso que eu esteja aqui advertindo vocês sobre o perdão das ofensas nessa noite. Talvez por essa razão que eu esteja aqui. Então nós temos que atentar para esses detalhes. Coisas pequenas, palavras mal digeridas. Pessoas vão para o túmulo com palavras mal digeridas. Aí do lado de lá não conseguem se libertar. Nós vemos isso, pessoal. Sabe onde?
Amanhã o Silvio disse que para a equipe aqui da casa terá um trabalho de desobsessão. São nessas sessões de desobsessão que nós podemos constatar o quanto um ressentimento, o quanto uma mágoa, o quanto uma ofensa que não foi dissolvida enquanto estavam no caminho as partes envolvidas, quanto sofrimento pode causar. Quantos irmãos chegam no trabalho de desobsessão para serem socorridos? O Walter sabe, a Lúcia sabe, a Zélia, a Néia, o Arlindo, enfim, o Silvio, a Cidinha. Todos sabem quantos irmãos que chegam aqui conosco totalmente debilitados do ponto de vista espiritual, porque já não pertencem mais ao mundo dos vivos, por coisa boba. Se nós formos observar, são coisas bobas. Nós sofremos por muito pouco. Nós guardamos mágoa por muito pouco. Nós, ao invés de olharmos para o alto, nós olhamos muito para o chão. O nosso objetivo, o nosso destino é o voo, o voar. O nosso destino é buscar o alto, o cume da montanha. Só que a gente fica esfregando o nariz aqui na terra, porque nós nos julgamos sempre merecedores de tudo bom e tudo melhor. Sempre nos julgamos merecedores de toda a cordialidade possível, sem observarmos o nosso comportamento, sem atentarmos para o detalhe de que tudo aquilo que está vindo, não é vindo, está voltando. Não está simplesmente fazendo um caminho único. Já foi, já em algum momento da nossa trajetória está voltando. Aí são aquelas ofensas que nós nos sentimos melindrados, nos sentimos ressentidos, enfim, nos causa bastante sofrimento. Por isso que nós temos que buscar o perdão das ofensas, entender o que vem a ser essas ofensas, refletir em torno daquilo que nos incomoda e realmente, de maneira bastante tranquila, começarmos a fatiar isso e observar, será que isso é uma ofensa? Será que isso que eu estou recebendo não seria mais um aprendizado? Ao invés de eu estar sofrendo e gerando e vibrando mais pesadamente, eu não deveria estar agradecendo ao Pai pela oportunidade de estar sendo estimulado pela vida de modo a me melhorar a cada instante? É um ponto para nós refletirmos. Como eu disse a vocês, os dois extremos nos unem ou nos aprisionam. Ou seja, o amor e o ódio vai nos entrelaçar a cada instante, mas é muito mais gostoso a gente se entrelaçar uns aos outros pelo amor, né? Que é luz, que é tudo de bom. E é por isso que nós estamos conversando sobre esse assunto essa noite. A falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que a arrasta para o fundo do mar. Imaginem só, aquela ofensa que nós julgamos ter recebido, é como aquela pedra grandona que foi amarrada, nós amarramos aquela pedra gigantesca na nossa canela e pumba. Fomos lançados ao mar da nossa mágoa, ao mar do nosso ressentimento, fomos lançados ao mar de tudo isso que nós fomos criando dentro de nós, como eu disse a vocês, por atitudes que talvez não eram para ter esse efeito. E a gente vai afundando, 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 e aí nós vamos desencarnar. Eu estou falando já lá na frente, mas imaginem só quanto a mágoa não causa de transtorno físico para a gente. Quantas doenças não são provocadas por um espírito desequilibrado pela mágoa, pela ofensa que se julga ser vítima. Como eu disse, a mágoa, a ofensa, ela nos aprisiona uns aos outros, por vezes levando décadas para nos libertar. Estou repetindo conforme ali, para que a gente possa realmente guardar isso. Temos que buscar aquilo que nos une pelo bem e para o bem. Olhem que interessante. Mais um ensinamento do nosso querido e amado mestre. Quando Pedro perguntou para ele, puxa vida, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar aquele irmão que pisa na bola comigo? E olha que ele nem lembrou que ele pisava na bola com os seus irmãos, hein? Mas olha como Jesus foi fantástico. Ó Pedro, você não vai perdoar o seu irmão 7 vezes.
Você vai perdoar aquele irmão que pisa na bola com você? Desculpem o vocabulário, tá, pessoal? Mas é o usual do nosso dia a dia, né? Então a gente acaba ficando um pouco à vontade. Mas Jesus disse: Pedro, você não vai perdoar seu irmão 7 vezes, não, meu. Você vai perdoar o seu irmão 70 vezes 7. Ou seja, Pedro, você vai perdoar o seu irmão indefinidamente. Você vai perdoar o seu irmão a cada instante, assim como você deseja o perdão dos seus irmãos. Assim como você deseja o perdão de Deus. Sabe por quê, Pedro, tem que ser assim? Porque vocês ainda sofrem por muito pouco. Aquilo que vocês chamam de ofensa, na verdade, nada mais é do que um estímulo da vida para que vocês reflitam sobre a atitude de vocês. Então, vocês não deveriam nem se sentir ofendidos. Vocês deveriam simplesmente relevar, mas já que vocês não conseguem, perdoem-se indefinidamente, Pedro. Ou seja, quantas e tantas vezes forem necessárias. Me fez lembrar essa passagem, eu vi em algum lugar, que a gente lê tanta coisa na internet, né, gente? Eu vi em algum lugar uma historinha muito pequenininha, mas muito interessante. Um determinado indivíduo chegou no sábio e perguntou para ele: Deus perdoa os nossos pecados? O sábio silenciou por alguns instantes e logo em seguida ele perguntou para essa pessoa: quem perdoa? Aí a pessoa disse para ele, o indivíduo: ora, perdoa quem foi ofendido. Olhem que interessante a historinha. Então, por aí você já tem a sua resposta. Deus não se ofende com as nossas atitudes. Nós transgredimos as suas leis, que são divinas, eternas e imutáveis, e nós sofremos as consequências disso. Ou seja, sempre haverá, neste caso, a ofensa entre aqueles que ainda são imperfeitos, que ainda não conhecem o que é o amor. O Pai é amor supremo, é infinito. Nós ainda não temos nem vocabulário, nós não temos como descrever o nosso Pai. Por quê? Nós ainda somos pobres em termos de palavras, em termos de entendimento. Muito ainda levará para que a gente entenda isso. Mas foi isso que esse sábio quis dizer para aquele senhor. Puxa vida, olha, só perdoa aquele que se sente ofendido. Olhem o ensinamento que traz para a gente. Já pensou se a gente buscar não se ofender? Se nós buscarmos não nos ofender porque nós sabemos que nossos irmãos pisam na bola conosco, assim como nós pisamos na bola com eles muitas vezes, não há o que perdoar. Sabe por quê? Porque não haverá mágoa, não haverá ressentimento, não haverá injúria, desconsideração, afronta, menosprezo, não haverá nada de ruim dentro do nosso coração. Olha que interessante isso, né? E disse nosso querido mestre: 70 vezes, 7 vezes, não, indefinidamente. Livro dos Espíritos, questão 886. Eu fiz questão de trazer essa questão porque eu achei ela interessantíssima. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. É um ato extremo de caridade quando nós perdoamos ao nosso irmão. E é mais ainda quando nós sabemos que nós vamos nos ofender por balela, por coisas que são irrelevantes perante a grandiosidade da vida. E aí vieram nossos irmãos e disseram: olha, o perdão das ofensas é um ato de caridade. E sabem quem que é o principal beneficiado por esse ato de caridade de perdão das ofensas? Alguém arrisca aí? Nós. Quem que disse? Nós. Por quê? Nós não deixamos aquela pedra que nós vimos lá atrás amarrada na nossa canela, nos afundando naquele mar de mágoas. Nós somos os primeiros beneficiados. Ah, puxa vida, mas olha, eu fui lá e eu perdoei a pessoa por uma atitude impensada, indevida, que ela teve contra mim, ou contra a minha pessoa, mas ela não aceitou. Ou eu fui lá e eu pedi perdão, a pessoa não aceitou. Não importa, façamos a nossa parte. Estendemos as nossas mãos
lancemos a luz sobre o nosso irmão. Ele tem o livre-arbítrio para aceitar ou não, mas nós buscamos essa reconciliação com eles, com elas, com todos esses nossos adversários, enquanto nós ainda estamos no caminho. Isso nos livra de muito sofrimento quando do lado de lá nós chegarmos. Benevolência, indulgência. Essa palavra que teve vários significados ao longo da trajetória humana, indulgência. Quando nós falamos em perdão das ofensas e não nos ofendermos, eu disse a vocês que nós pisamos na bola uns para com os outros quase que 24 horas por dia, né? Hoje está quase 24 horas por dia por causa das postagens, WhatsApp e tudo mais, que o pessoal vai ver de madrugada, enfim, mas quase que 24 horas por dia nós acabamos ofendendo e sendo ofendidos por essas pequenezas da vida. E aí nossos irmãos lá, no ano de 1857, disseram para Kardec, olha, sejam indulgentes uns para com os outros. O que vem a ser a indulgência? Observar superficialmente, observar só para a gente saber, sabe o quê? Que nossos irmãos têm os seus defeitos e as suas virtudes, nós temos por obrigação moral de darmos atenção apenas para as suas virtudes. Olhar os seus defeitos no sentido de entender que eles estão no caminho, que eles irão errar, que eles são frágeis assim como nós somos, e nós não temos que culpá-los, nós não temos que condená-los, nós não temos que persegui-los, nós não temos que deixar de dar o perdão a eles, assim como eles não devem deixar de dar o perdão a nós, e assim nós vamos caminhando. É a indulgência, é nós olharmos para o nosso irmão e vermos nele um ser assim como nós, em estado ou em estágio de aprendizado constante, assim como nós, e que um dia, tanto ele quanto nós, chegaremos ao cume daquela montanha que nós almejamos tanto, que é o objetivo único de cada criatura. Como disse a vocês, quem perdoa só ganha. Devemos ser severos? Sim. Severos para conosco. Nós temos, sim, que observar os nossos defeitos, observar tudo aquilo que nos magoa, que vem de fora, que nos estimula, e verificar se isso é motivo para ofensa ou motivo para a gente ficar feliz com o aprendizado que a vida está nos colocando. Evangelho segundo o Espiritismo. Olhar os defeitos dos outros com o sentido de sermos irmãos, entendermos que é um companheiro nosso, um irmão de jornada que está numa fase um pouco delicada assim como nós, mas conosco nós temos o dever de ser mais rigorosos. Conhecermos uns intimamente, como disse o Santo Agostinho, irmos nos conhecendo para que a gente, de maneira bastante firme, efetiva e constante, a gente se modifique. Só que um detalhe, eu sendo severo comigo e cada um de vocês sendo severo consigo, todos iremos melhorar e não mais ofenderemos e seremos ofendidos. Olhem que interessante, é uma cadeia. E quando se fala no perdão das ofensas, nada melhor do que trazer essa palavra fantástica chamada empatia. A indulgência nos convida a olhar os defeitos e as virtudes dos nossos irmãos e os defeitos deles para termos a consciência de que ele tem as suas fragilidades, os seus defeitos e as suas virtudes. Agora, a empatia vai além. Ela nos convida a nos colocarmos no lugar daquele irmão que teve aquela atitude e tentarmos entender por que ele teve aquela atitude. Tentarmos sentir a dor, o sofrimento dele, a raiva pela qual ele está passando e não condená-lo. É nós realmente nos colocarmos no lugar da outra pessoa. Nós não pedimos a Deus para perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? A empatia cabe muito bem nesse momento, pessoal. Daí a importância de nós sermos indulgentes para com nossos irmãos, severos para conosco e termos empatia pelos nossos irmãos. E vou mais além, não só os nossos irmãos de humanidade, nossos irmãozinhos menores que vivem conosco, a natureza.
Vamos tentar nos colocar no lugar desses pequenos que tanto sofrem as nossas perseguições diárias e nós não estamos nem um pouco preocupados. Vai chegar um momento em que nós vamos ter que colher os frutos disso. Aí nós vamos nos sentir ofendidos. Puxa vida, mas por que o Pai lançou isso sobre mim, sobre nós? Esquecemos de olhar para trás. Esquecemos que a lei de causa e efeito, ela é implacável e ela é inevitável. E aí? Não me respondam, respondam para si. Será que tudo que nos ofende é razão para tal? Será que tudo aquilo que nos faz sentir-nos ofendidos é razão para isso? Não seria isso uma supervalorização do nosso ego? Uma elevação fora do normal, do nosso orgulho, do nosso egoísmo? É uma coisa para a gente pensar, pessoal. E se nós começarmos a refletir nesse aspecto, nós vamos verificar que nós é que criamos toda aquela situação. É mais ou menos como aquele casal, tá? Agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, onde a mulher pergunta, ela responde e depois ela briga. Não dá nem tempo do marido falar. As mulheres podem depois, tá? Fazer a réplica, a tréplica e tudo mais. Eu falo que a minha esposa, ela já pega a vassoura na mão. Então, mas é mais ou menos assim. Então nós temos que ter essa franqueza para conosco. Nós temos que chegar a olhar no espelho sem vergonha, sem medo. Puxa vida, olha, eu não te conheço ainda, mas eu vou te conhecer. E quando eu te conhecer, não me ofenderei mais. Por quê? Só perdoa quem se sente ofendido, e não mais precisarei perdoar os meus irmãos, porque eu relevarei cada atitude impensada, cada atitude infeliz dele. Ou seja, perdoarei indefinidamente, não mais ele, mas a mim principalmente. Eu estarei, na prática, amando a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Olhem como tudo se encadeia nos ensinamentos do nosso querido e amado Mestre Jesus. Como desenvolver esse perdão, não nos ofendermos? É o autoconhecimento, é a reforma íntima que nós tanto falamos. Irmos mapeando cada pedacinho de nós e aquilo que é bom, melhorarmos. Aquilo que é ruim, começarmos a transformar. Porque nós não eliminamos de nós aquilo que não é bom, nós transformamos. Como vimos em algum lugar, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Sentimento se transforma. Nós já estamos com esse germe gravado em nós lá no início da criação, mas ele vai sendo aperfeiçoado na medida em que nós vamos nos esclarecendo. Por isso, a importância de nos conhecermos e, a partir do autoconhecimento, nos reformarmos, que é um dos convites da nossa querida e amada doutrina espírita. Evangelho segundo o Espiritismo. A vida é difícil, bem o sei, compõe-se de 1000 nadas. Por isso que o Mestre disse: perdoai as nossas ofensas, as nossas ofensicas, os nossos 1000 nadas diário. Perdoai-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, os 1000 nadas dos nossos irmãos e vice-versa. Que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. A mágoa, o ressentimento, a ofensa não nos fere? Os nossos irmãos disseram que sim, e que são 1000 nadas, são sempre coisinhas bobas, pequenas, se comparados com a grandiosidade da vida. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra. Quando se curva para a terra a nossa fronte. E olhem que interessante, pessoal.
A gente não se ofende com o nosso colega de trabalho? Se ofende, né? A gente não se ofende com o nosso pai, mãe, marido, esposa? A gente se ofende. É chato, né? Ruim, não é? Mas, vocês já pararam para pensar que nós temos que agradecer a Deus por nós termos os colegas de trabalho, porque é sinal de que nós temos um trabalho, de nós termos marido, esposa, filho, pai, mãe, cachorro. Por quê? Somos abençoados. Os espinhinhos, né, os alfinetinhos, né, cadê aqui? As picadinhas de alfinetes, ou seja, as ofensas que Jesus disse para a gente que são as pequenezas, elas são quase nada frente à bênção de termos uma família, de termos um trabalho, de termos um corpo físico para cumprirmos a nossa jornada reencarnatória. Então, será que vale a pena a gente se ofender? E nessa ofensa, a gente bombardear o nosso corpo mental e o nosso corpo material com energia densa? Será que vale a pena, pessoal? Se a vida é mais bênçãos do que dores. E é interessante isso, de fato. A gente fica se pegando nas pequenezas e esquece o quanto que a gente acaba passando dias e noites e momentos maravilhosos com os nossos familiares, com filhos, filhas, mãe, pai, esposa. Só vamos perceber como era bom quando eles vão embora. E eles só vão perceber como a gente era bom quando nós vamos embora. Aí a gente ficava se sentindo ofendido. Eles se sentiam ofendidos. Olha que bobeira. Por isso que nosso mestre nos disse tantas vezes nos evangelhos: perdoem-se, amem-se, porque é para isso que vocês aí estão. Vocês vão se alfinetar, vocês vão sofrer por mil nadas. Olhem o lado bom da vida e não as pequenezas que vocês julgam ser algo ruim. Vocês gostam desse, né? Pessoal, chegou ao fim a nossa conversa, quase que eu passo da hora. Espero de verdade, de coração, que eu possa ter despertado em vocês pelo menos aquele bichinho comichão da reflexão em termos de conduta de vocês, minha conduta principalmente, naquilo que diz respeito às nossas ofensas. Nós estamos todos nessa jornada juntos, somos dotados de defeitos e virtudes, somos irmãos todos de mãos dadas em busca do nosso aperfeiçoamento espiritual. Vamos ser ofendidos, vamos ofender, mas isso depende da maneira como nós vamos receber isso. Se é uma ofensa ou não, se é um ultraje ou não. Como disse aquele sábio, só perdoa quem se sente ofendido. Então, se a gente não se ofender por essas pequenezas da vida, sermos indulgentes, lembrem, tá? Vermos que nossos irmãos são dotados de defeitos e virtudes e ir mais além, termos empatia, nos colocarmos nos lugares deles e entender as suas atitudes, assim como nós queremos que eles entendam as nossas. Isso é o que vale a pena na vida. E nós só vamos fazer isso através do nosso autoconhecimento, tá? Agradeço mais uma vez a presença de cada um de vocês, a paciência de vocês, tá? Espero, como eu disse, ter passado a mensagem. Se tiverem alguma dúvida, por favor, podem me perguntar. Se eu não souber responder, eu trago para que na próxima quarta o pessoal responda para vocês, tá certo? Antes de nós fazermos a nossa prece de encerramento, eu quero desejar a todos uma boa noite, um bom retorno aos seus lares, um bom resto de semana. E quero passar os recados, né, Lívia? Semana que vem, como vocês podem observar aqui na frente, vamos ter a palestra com Manolo Quezada. Ele é fantástico, tá? Venham, convidem amigos, familiares, divulguem, compartilhem no Facebook o anúncio das nossas palestras, copiem lá, baixem a imagem para o celular e mandem pelo WhatsApp. Vamos divulgar. A maior caridade que nós praticamos para com a doutrina espírita é a sua divulgação. Tá? E com certeza estaremos auxiliando muitos irmãos que vão tomar conhecimento da nossa casa e virão aqui para poder ser orientados e também serem auxiliados na medida das possibilidades do merecimento de cada um. O tema da palestra do dia 27 com o Manolo Quezada vai ser Marta, Maria e Lázaro. Com certeza tema evangélico, tá? Venham e prestigiem. Outros recados. Evangelização infantil em pré-mocidade, no ano passado era aos domingos. A partir desse ano, as meninas mudaram para os sábados, das 14 às 16 horas, idade de 4 a 18 anos. Divulguem, por favor, convidem também a garotada, a criançada a comparecerem, a estarem participando.
mostrem o caminho. Se não quiserem seguir o Espiritismo lá na frente, é uma escolha deles. Mas nós temos que apresentar uma religião a eles. Tá? Se não quiserem o Espiritismo, pode ser em outro lugar, mas fica o convite para a Casa Espírita. Estudo da doutrina também aos sábados, com Walter, o Arlindo e eu às vezes, que eu mais falto do que venho, das 14 às 16 horas e às terças-feiras das 20 às 22 horas. É muito gostoso o estudo, pessoal, porque nós acabamos não só nos aprofundando na doutrina, como nós passamos a nos conhecer pelo debate amoroso e caloroso que nós fazemos em torno dos ensinamentos de Jesus. É assim que nós vamos nos conhecendo, de que maneira? Exteriorizando o nosso ponto de vista. Então, convido vocês e convidem também aos outros a virem. Quem não puder aos sábados, vem às terças-feiras e vice-versa. Evangelho no lar e evangelização dos lares, toda a última quinta-feira do mês, a partir das 19h45 da noite. Eu estava pensando que era amanhã já, eu estou torcendo para acabar logo fevereiro, mas olha que bobeira, né? Mas na verdade vai ser na próxima semana, no dia... Que dia, Lívia? 28? Ih, acabou o mês mesmo, hein? Tá. Então, dia 28, o Evangelho no lar. Costumo dizer que aqueles que estão em tratamento estão convocados, porque é uma extensão do tratamento que é proporcionado nas câmaras de passe. E aqueles que não estão em tratamento estão convidados. Por quê? Aqui, além de aprender a fazer o Evangelho, faz a higienização do lar, vai buscando o equilíbrio do nosso lar e mais ainda, como disse nosso mestre, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Então nós vamos aproveitar um pouco da presença do nosso querido mestre Jesus nesses momentos do Evangelho no lar, tá certo? Mais algum recado? Lívia, Lúcia, Silvio, tudo bem? Tudo beleza? Algum recado, Silvio? Só isso? Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Mais uma vez convido vocês a fecharem seus olhos. Vamos aproveitar esse momento de sintonia com os benfeitores espirituais presentes e mais uma vez elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, ao nosso querido e amado Mestre Jesus, que se faz presente nesse momento de comunhão, já que Ele disse que aqui estaria, onde houvesse mais de 2 irmãos unidos em seu nome. E vamos agradecer pela noite de estudos, de esclarecimento, que cada um de nós possa abrir os seus corações, primeiro para si e depois para o mundo. E busque o seu autoconhecimento, a sua melhoria interior, e que cada um possa retornar aos seus lares em paz, mais leves, mais esclarecidos e principalmente mais fortalecidos na fé e no propósito de servir ao bem, de servir a vida como um todo. Que assim seja, pessoal.